Não, aqui é um programa de série A, né? É um programa. Odiava. Não é um programa. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Não, o treino hoje foi porrada. Tô com as minhas pernas bamba já. Pô, mas tu treinar arte marcial no que? Porrada, porra? Não, eu tô dizendo que foi puxado. Porrada no sentido que foi puxado. Foi só perna. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Eu, aqui, André Saldanha, junto comigo, meu companheiro, colega Ivo. Boa noite, colega Ivo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse podcast você encontra ele está hospedado no site Red Circle. Você pode também encontrar nos aplicativos natos do YouTube, Google Podcast, Pocket Cast. E no YouTube também. Agora a gente tem um canal no YouTube, colega Ivo. Então, se você está vendo isso pelo YouTube, com as legendinhas, com as fotinhos, com as todas as gracinhas que o Machete faz lá, aproveite e siga o canal, né? Eu não gosto de pedir like. Tem um pessoal que é meio maroto, né? Só assim, dá like agora. Se você não gostar, no final do vídeo você desclica. alguma coisa assim. Eu, nessa altura, só quero que o pessoal siga a gente pra aumentar nossa visualização, a gente seguir essa conversa marota de toda semana, né, colega Ivo? Exatamente, descompromissada, sem fake news, cheio de canelada. Muita canelada. Muita canelada. Pô, também... Mas é um bate-papo, né? A origem é o bate-papo do grupo de família, dos excluídos do grupo de família, né? Pra quem não entendeu ainda, a nossa efígie ali, né? Que é um grupo de família proibido, é que a gente era os excluídos do grupo de família. Descobriu, né, secretamente que existia um grupo de família do qual nós não fazíamos parte. Aí fizemos um grupo paralelo, não é, André? Eita, e é isso. É isso aí. Aqui ninguém é jornalista, aqui ninguém é especialista em nada. Quer dizer, tem alguma coisa, né? Não, o André é especialista em mergulho. Mas peraí, né? Tem jornalista metido a historiador, pelo menos tu é formado em história. É, eu sou formado em história. Eles que aguentem. Tô me especializando em cinema agora, mas tudo bem, ainda não terminei. Muito bem, então, como a gente conversava aqui meio que em off, a questão de ter... Eu não curto esse formato de podcast de YouTube, que pra mim isso é live, né? Que o pessoal senta na mesa e estão conversando e coisa e tal. Podcast é áudio. A vantagem do YouTube é que ele te cria uma ferramenta visual, né? A gente pode expor muito mais outras coisas que não dá tempo ali. Então tem as playlists, quando a gente vai em outras participações em outros canais, estão ali. Notícias que na íntegra vão estar ali, né? Porque como a gente brinca, não tem comprometimento nenhum com a verdade, mas tem fake news. Se a gente falou aqui, a gente sempre vai linkar essa notícia da onde que a gente ouviu, né? Na melhor forma possível. E as músicas também. No podcast tem trilha sonora, por direitos autorais lá não pode, mas a gente coloca a trilha, a gente faz um playlist das músicas. E tem outra coisa, colega Ivo, que me chamou a atenção, que eu fiz essa brincadeira, né? A vantagem de ser surda é não ter que ouvir esse podcast, mas por lá, com a ferramenta das legendas, a pessoa pode ler, né? E não só isso, pessoas de outros países podem. A gente pode depois usar a mesma ferramenta para traduzir e criar legendas para outros idiomas, né? E o que o Léo falou, como ele não tem um aplicativo que ele usa de podcast, o YouTube salva onde ele parou. Então, se ele tá vendo coisa e tal e ele teve que parar para fazer outra coisa, o YouTube segue da onde ele seguiu. Pra onde ele parou. Os aplicativos de podcast fazem isso, mas se ele não segue nenhum, não é do hábito dele, o YouTube faz isso por ele. Então é isso aí, pessoal. Sigam o nosso canal aí no YouTube também. O pessoal e o que a gente tem para essa semana, hoje, dia... Peraí, antes da gente ver dessa semana, tem uns lugares, teve um episódio nosso aí que tu linkou os lugares onde a gente foi ouvido, né? Então o pessoal da China, por exemplo, vai poder nos entender, né?
Apesar de quem ouviu na China, provavelmente ouviu em português. Olha, eu tô fazendo assim. Vamos lá. Eu boto a língua, né? O arábico, o alemão, da Alemanha. Depois vem o espanhol, América Latina, claro. Depois o inglês, o italiano. Ah, não. Antes teve o francês. São as línguas que eu tento colocar por enquanto. Tudo bem. O chinês ainda não tá podendo. O coreano, o pessoal da É que Coreia. o chinês tem umas 5 opções, cara, para chinês. Tem chinês tradicional, chinês simplificado, chinês mandarim, chinês de Hong Kong, chinês cantonês. Aí eu não Pô, quero. eu só sabia dois, o cantonês e o mandarim. Mas tudo bem. Mas já vamos chegar lá, já vamos chegar Tá lá. bem. Vamos lá, o que tem essa Colega semana? Ivo, o que a gente tem? A gente tá gravando episódios semanais, todo sábado, tá? Na responsabilidade do Machete, não ter vida própria. E antes de ele falar besteira no Twitter, ele tem que editar nossos episódios. Esse episódio é o episódio de 19 de novembro de 2022. Eu até fiz a brincadeira, né? Brincadeira não, já até falei, né? Acho que não sei se pode ser o título desse episódio, Perdeu, mané, não amola. Eu acho assim interessante, o cara vai numa faculdade de direito, aí, né, ele sobe, ele vira um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí acho que ali essa frase tinha que estar na lápide desse cara. Não, ou fazer uma estátua para ele e colocar ali a frase mais célebre desse ministro foi: Perdeu, mané, não amola. Mas pensa, o lugar, cara, a frase extremamente bem colocada, é muito apropriada ao lugar. Se ele falasse isso no local de trabalho dele, ou exercendo a função dele de magistrado, né, seria polêmico, seria complicado. O cara tá andando na rua, velho, num outro país. O cara tá no outro país, numa calçada, e o cara xaropeando no ouvido dele, xaropeando no ouvido dele. Ele vai fazer um enunciado técnico pro cara. E não era a primeira vez, né? Era o segundo dia. Vai puxar a Constituição Federal para explicar pro cara que o cara tá errado? Não, né, velho? Perdeu, mané, não amola, pô. Pega a TV. Como é a TV Justiça, não é TV Justiça? Sei lá, tem um canal lá do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, não, do STF, vai ver, que daí tu vai entender lá, eles analisando a Constituição. Agora o cara na calçada, no outro país, ele não tinha outra coisa a dizer, a não ser isso. Perdeu, não é, né? Não amola. Né? Que saco. Assim como... Foi elegante, foi elegante. Até foi elegante, foi o mais perto que você pode pensar de um ministro xingando alguém, não xingando, mas se exasperando ali um pouco no calor do debate. Ele foi... De debate, né? O cara tá sendo acossado, porra. Ele foi quase um Caio, né? E outra frase... Oi? Ele foi quase o Caio. O Caio faria isso. O Caioba, o ex-jogador de futebol, o comentarista lá, né? Pensei que tu ia falar Caio César. Não, o Caio, comentador de futebol, o ex-jogador, que é todo educadinho, e aí foi xingar alguém, e sim, É um banana. e aí ficou todo preocupado que ele usou uma palavra ofensiva, né, para dizer, daí todo mundo debocha do cara, né? Se, pô, teu xingamento mais forte é chamar o cara de banana. Nem é banana, nem sei qual é que era o xingamento que o Caio usou. Eu usaria isso. Mas o cara também, vamos dizer, o cara que estava enchendo o saco ali, o cara também foi respeitoso, assim, o cara não foi violento. Mas peraí, eu vou parar você já aí. Alguém que está me seguindo com o celular na minha cara está violando o meu direito à paz, à tranquilidade, que você, eu vou dizer assim, quando você vive fora do Brasil, ou está fora do Brasil, a última coisa que você quer é um brasileiro lhe seguindo. Não, é verdade. Já começamos aí esse direito inviolável das pessoas que podem fazer uma transação comercial, trocar seus reais por dólares ou euros, pagarem
uma fortuna por uma passagem aérea, estarem fora de um país e agora aqui, ó, que lindo, um brasileiro me seguindo. Já esse é um direito que foi quebrado ali. Segundo, o direito à sua privacidade. Não, eu sei. O cara tá filmando, te seguinte, seguindo com o celular, te filmando. Isso é acoso. E perguntando o teu trabalho. Ele não ganha hora extra, eu acho, né? Espero que não. E aí o cara tá enchendo o saco, cara. Porra, isso aí já é um... Não, o que eu tô dizendo assim, ó, comparado com o que esse pessoal tem feito, ó, nós comentamos aqui aquele episódio no funeral, na morte da rainha, que os caras estavam numa agressividade, num negócio fora do comum, que até o rapaz inglês lá veio tirar as dores pelo brasileiro lá e tudo mais. Então esses caras são violentos. Oh, comparado a esse própria semana, um dia antes, o pessoal pulando na frente da van dele. Isso. Então os caras são ofensivos, os caras são agressivos, os caras são insanos. E esse cara aí, vamos dizer, tava enchendo o saco, tava amolando, mas o cara assim, com todo respeito, ministro, ô Barroso, mas com todo respeito, mas não chamou o cara, não xingou, não queria matar, não queria que o cara fosse preso, não queria impeachment, né? O cara foi, e ele respondeu na medida correta, né? Ele virou e disse assim, perdeu, mané, não amola. É isso aí. Outra frase que também ficou, que eu acho que ela foi o título do episódio 121 de 5 de novembro, eu coloquei assim, e daí não sou psiquiatra? Porque tem uma matéria aí que tá dizendo que o atual presidente em exercício, ele, primeiro que ele já não trabalhava muito, né? E agora simplesmente ele desapareceu. Parece ter os funcionários do gabinete dele, dos filhos deles, quando ele era um deputado. Parece, né? Parece um funcionário fantasma, que só vai lá pra... Tu achou que eu tava falando do Alckmin? Quando tu falou presidente em exercício, eu fiquei confuso, inclusive. Tu achou que eu tava falando do Alckmin? Eu não consegui identificar de quem tu tava falando. Em exercício, eu acho que é o Alckmin. O presidente em exercício atualmente é o Alckmin, não é? Que quem está governando o país atualmente é o Alckmin. O Lula está lá no Egito dando palestra, né? Em Portugal. Então, quem está governando é o Alckmin, não é? É. A primeira vez na história do país... Tu já pensou que tu ia dizer isso? A primeira vez na história do país que antes de terminar o mandato, um vice-presidente eleito assume o poder. É a primeira vez, cara, não tem. Agora eu falo assim, meu presidente Alckmin. O presidente do Brasil atualmente é o Alckmin. Vamos fazer o quê? Na verdade. Não, mas é que dizem, eu vi uma matéria e disse que o pessoal tá preocupado com ele, que ele tá muito triste, depressivo. E aí... Ele quem? O Alckmin? Não. O Alckmin tá feliz. O Alckmin tá no maior momento da vida dele. O Alckmin chegou no auge da vida dele. O outro. Ah, o outro. O patriota. O machão, o valentão. Ele... Tá chorando até agora. Aí parece que... Aí eu falei assim, porra, mas... Quando saiu essa matéria, eu até retuitei, né? Eu já tinha até feito um podcast falando isso, e daí não sou psiquiatra. Quer dizer, aguenta essa aí, machão. Cara, tu viu que falaram que a cloroquina, um dos efeitos da cloroquina quando ela é usada fora de coisa, é danos psiquiátricos, né? E aí isso explica aquele negócio, né? Do pessoal cantar hino nacional para um pneu no meio da coisa. Daquele tio que fica marchando lá. Parece um robô. Doidão. Parece um Frankenstein aprendendo a andar. Cara, tem um monte de cara, é muito doido isso aí. Tu viu? Hoje saiu Tu viu o nova. curta que eu fiz do Hoje Léo? saiu O Léo tá lá no YouTube. O Léo falando do Walking Dead. Vai lá ver. Vão lá ver. O que o Léo falou, profetizou em 2021 sobre a última temporada do Walking Dead. Mas vamos seguir a pauta aqui. Peraí, quem tá... Hoje saiu uma nova, né? Qual a nova? Aquele negócio lá da comunicação, Secretaria de Comunicação lá e tudo mais. Lá. A Secom. Secom. Que os caras estavam comprando bandeirinha do Brasil com dinheiro público para distribuir
pra galera aí botar nos carrinhos e tudo mais, né? Então quer dizer que já estava errado, a gente já tinha visto que os caras partidarizaram, virou clube de futebol, a bandeira do Brasil. Os caras se apropriaram da bandeira do Brasil, se apropriaram da camiseta da seleção brasileira e das cores nacionais, eles virou o time deles, né? E agora os caras estavam usando o dinheiro público para comprar e distribuir isso aí, né? Isso vai dar merda. É uma das merdas que vai dar, né? Ei, peraí, tá comprando bandeira do Brasil? Para botar em carro. Mas bandeira do Brasil é o Brasil? Não. Não, né? Sim, né? O que sim não deveria acontecer é o pessoal começar a tirar as bandeiras. Não, eu sei, mas estou dizendo dentro desse contexto. Quem Sim. estava botando bandeirinha no carro? Porque nunca ninguém usou bandeirinha no carro, tá? Eu usava de vez em quando tinha Copa do Mundo e tudo mais. Mas na eleição e algum tempo É que atrás, a Copa tá vindo atrasado, o colega. cara que botou bandeirinha no carro, ele estava dizendo que ele está votando no Bolsonaro. Pronto? Uhum. É isso. Teve até uns movimentos aí, o pessoal botar a camiseta da seleção e botar negócio do Lula, botar negócio do PT, botar outras coisas, para dizer assim, não vamos perder esse símbolo nacional. Mas, na realidade, o cara tá de camiseta da seleção, o cara tá com a bandeira enrolado na bandeira do Brasil, sem nenhum outro adereço, é bolsonarismo. O cara que botou bandeirinha no carro, bolsonarista, vou votar no Bolsonaro. E aí, tu usar dinheiro público para distribuir essa bandeirinha para esse pessoal, para um fim político, é sacanagem, porque não é um fim cívico. Os caras, bom, mas tudo bem, né? Não tem nenhuma novidade. Se apropriaram do 7 de setembro, enrolaram o pobre do presidente de Portugal, que chamaram o cara para uma solenidade cívica dos 200 anos da independência, e quando o cara chegou lá, era um comício do Bolsonaro, né? Então, se apropriaram... Com um homem vestido da bandeira do Brasil. E aí... Só que o globo em cima, as na autoridades que tinham que estar no palanque não estavam, aí tava o velho da mão, aí tava, né? Não podia falar? Tem que usar outros termos. Estava lá um empresário, né? Careca. Nitidamente identificado, né? Mas que não era uma autoridade pública, enfim, não era representante dos outros poderes, não estavam lá. Já vamos falar do discurso do presidente de Portugal daqui a pouco. Mas vamos falar, mas é que Brasil, o colega aí, recém chegaram a conta que tá mudando de direção, a gerência no boteco é outra, só que acabaram de chegar e foram ver o caixa e parece que no caixa não tem nada. Na verdade, estão devendo já a conta a partir de 1º de janeiro. Mas a questão é a seguinte, colega, você viu dos 79 mil militares aí que ganharam o Auxílio Brasil sem precisar? Eu vi, amiguinho. Então, tem dinheiro, né? Porque eu também fico perguntando, tá rolando a COP27 sobre o clima, um assunto super importante lá no Egito, né? E eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, o que o Pacheco tá fazendo aí? Não sei. Pode me dizer o que um presidente da Câmara, do Senado, da presidente do Senado, tá fazendo na COP27? Não, na realidade... O que ele tem a acrescentar? Só pros cortes dele pra campanha, né? Porque o que um senador... Eu não entendo, cara. Eu não entendo o que um senador vai fazer lá. Você vê os outros países, o cara vai representar o John Kerry, que é o representante do clima dos Estados Unidos. Depois vai chegar o Joe Biden. Ok, é isso. O que tá fazendo o Pacheco ali? A articulação política já tá rolando, né, meu amigo? É só encontro político, na realidade. Na realidade, engraçado que o Brasil tem duas delegações lá, né? Mas aí, colega, você tá falando, tem uma outra segunda pessoa, antes que você fale da segunda delegação. Eu quero saber o que José Seripieri Filho também tá fazendo na COP27. Opa! Aqui tem coragem. Não sei, velho. Não sei qual é o ramo de negócio dele, mas eu acho que tem muito empresário que deveria se interessar por isso. Ele é da Qualicorp, do ramo de saúde privada. Ele é dono do jatinho que levou o Lula até lá. Qual que é o interesse dele na COP do meio ambiente? Da carona? Mentira! Da carona? Colega, não tem lanche de graça nessa vida, né? Porra, Lula não aprende, cara. Lula não aprende.
Puta. Caramba, meu amigo, cara. Ainda aí, vamos ao seguinte. Ontem, sexta-feira à noite, o colega, né? Ele na volta. Não, para aí, deixa eu fazer um parênteses aí. Deu um parênteses. Na realidade, começa errado é o seguinte: todo mundo ir de jatinho particular para uma conferência sobre o clima, né, cara? Sério. Não, sim, mas ainda também é o seguinte: se o Leonardo DiCaprio fosse buscar o Lula, eu até entenderia. E aquele carbono ia estar valendo a pena até. Mas tudo bem. Vão de jatinho. Os caras botaram um mapa do número de avião particular chegando lá. Assim, os caras vai todo mundo de jato particular para dizer que tu tem que andar de bicicleta. É mais ou menos isso. Bom, mas tudo bem, vamos lá. É cagado. Mas é menos pior. Olha, o Leonardo DiCaprio vinha até o Brasil buscar o Lula, levar para lá, ia ser menos pior do que um avião sozinho para levar um assessor até a Índia. É verdade. Tirando uns quilos de cocaína, mas tudo bem. A gente tá falando de uma pessoa, né? Não estamos falando da carga. Mas a questão é a seguinte, cara. Houve uma conferência de imprensa porque tu fez uma brincadeira, né? Realmente, eu até ia fazer uma brincadeira. Eu ia falar assim, pô, a gente tem agora um usurpador. O cara falou assim, pô, que o Lula é um usurpador. Meu irmão, tu não queria ir. E tu nem gosta. Como é que aquela pessoa tá usurpando? Pra usurpar, tu tem que fazer uso. Tu não trabalha, tu não despacha, tu nem finge que trabalha. E tu tá reclamando que alguém tá trabalhando no teu lugar? Tem dois trabalhando no lugar dele. Tem dois trabalhando no lugar. Um tá governando o país, que a gente já falou, e o outro tá representando o país. E o outro tá fazendo relações públicas. Não, agora vamos fazer só um parênteses, assim, que eu tava vendo lá o negócio do John Kerry, né? O cara da Globo falou assim, o John Kerry passou por aqui há pouco e ele ia se encontrar lá no hotel do Lula. O Lula tava no hotel, não tinha nem saído do hotel ainda para ir a lugar nenhum. Recebeu não sei quem. Aí o cara dos Estados Unidos, o cara que concorreu, foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, né? Não é pouca bosta. O cara tá passando na rua. Calma. E o cara disse ele não é só uma senadora que ficou em terceiro lugar. Tá falando que ele foi um senador dos Estados Unidos. O cara que foi também, ele é um ex-prisioneiro de guerra, na guerra do Vietnã. Não, ele tem uma história ele política. Concorreu, ele foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. E pré-candidato. E ele é o representante do clima lá e tudo mais dos Estados Unidos. E o cara tá na rua, passa pelo repórter e diz: o senhor ia se reunir com o Lula? Já se reuniu com o Lula assim? Não, tô indo lá falar com ele agora. O cara fala bem assim: tô indo lá falar com ele agora. Tá? O cara tá indo até o hotel onde o Lula tá. Aí eu me lembrei quando veio o secretário de Defesa dos Estados Unidos aqui no Brasil. O cara chegou e esse cidadão que hoje não está exercendo, que está recebendo salário sem trabalhar, que ninguém sabe onde ele está hoje. O cara, alô, Palácio da Alvorada, acho que tem um fantasma morando aí dentro. O cara chegou e parou, bateu continência, e eu disse: peraí, tu é o presidente de um país, tu é a autoridade máxima do país, e tá vindo um secretário do outro país ali, e tu tá batendo continência, subservientemente, capachamente, tu entendeu? Só faltou engraxar o sapato do cara. Não que seja vergonha engraxar o sapato de alguém, é uma profissão digna, mas eu tô dizendo o seguinte: mas não pro presidente da nação. Tu te rebaixar a um secretário de um outro país, né? O nosso patriota que bateu continência para a bandeira de outro país, patriotíssimo ele. Mas ele talvez não tinha traquejo internacional. Não lembra quando o cara veio da França para cá, ele foi cortar o cabelo? Não, aí é verdade. Quando veio o representante da França, o cara saiu para cortar o cabelo. Não posso te atender, fui cortar o cabelo, entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte: gostando ou não gostando do Lula e tudo mais, é essa diferença que se sente, né? Em que nesses últimos 4 anos a gente não teve governo, né? E agora se tem um governo no país. E mesmo que não fosse o Lula, eu acredito que se tivesse sido outro presidente para o país,
estaria numa estatura mais alta do que esse cidadão nunca conseguiu atingir. Ele nunca conseguiu estatura. Não, sim, uma completa... E aí ele tentou disfarçar essa sua falta de Sim. estatura para o cargo ou para qualquer coisa, inventando, criando mentiras, criando cenários, criando coisas, criando falácias, botando a culpa em outros e tudo mais. Mas não tem envergadura nenhuma, tá? E aí eu tô falando... Não, querendo disfarçar sua envergadura com simplicidade. O que não tem nada a ver falta de educação com simplicidade. Exatamente. Sabe? Então, se a gente fosse pensar aí no cenário que a gente tinha na eleitoral brasileiro, vamos deletar o Lula. O candidato fosse o Alckmin, se fosse o Ciro eleito, se fosse a Simone Tebet, entendeu? Nós teríamos um governo respeitado. Para por aí. Porque esse cara ele não consegue. Não? Ele foi bater continência para um cara que teoricamente seria hierarquicamente mais baixo do que ele. Ele bate continência para subalterno e não sabe se portar na frente de dignatários. Exatamente. E essa é a verdade, essa é a diferença. Eu tenho que falar, quando estava assistindo a coletiva de imprensa entre o presidente de Portugal, o primeiro-ministro de Portugal e o presidente eleito, tem uma diferença bárbara. Claro, também o discurso que ele tem uma diferença. Ele sabe discursar, o Lula sabe discursar, né? Até quando ele tá sendo safado, tu pensa, puta, não tem vergonha na cara, né, Lula? Tu tá falando isso, porque tu tá falando que o único que te deu uma carona era o cara que queria uma boquinha no... E se ele quiser te dar umas carona, tu vai aceitar. Tu é muito cara de pau. Mas pelo menos ele sabe discursar e ele sabe responder um jornalista. Coisa que em 4 anos a gente não vê um presidente responder jornalista. Ele só responde. Truculento. Ele só responde o pessoal que faz a propaganda dele. E toda vez que alguém tenta tirar, assim, pergunta um pouquinho fora ali do que ele não gosta, ele já fica todo mimimi, fica ofendido. Ou ele ofende, ou ele é homofóbico, ou ele é machista. Ele teve um repórter lá que ele chamou de cara... Você é até meio viadinho, né? Ah, porque não sei o quê. Pergunta pro teu pai quando ele comeu a tua mãe. Sabe? É uns negócios assim de baixo calão. Com as mulheres, ele é machista. Então a gente tá vendo a volta à normalidade. A gente vai... O Brasil, né? E o presidente do Portugal, esse que veio para cá, coitado, passou essa vergonha alheia, ele enfatizou muito isso. Ele estava contente que o Brasil voltou ao cenário internacional das relações internacionais. Claro, tu quer ser protagonista. Olha, e vou dizer uma coisa, a única fala que prestou do Lula foi ele falar uma coisa. Provavelmente ele repetiu de alguém. Mas ele falou assim, as Nações Unidas não podem ter o mesmo formato de 1945, onde os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial são os que mandam até hoje na ONU e tem poder de voto. Já deu, no né? Conselho de Segurança. Mas isso é um assunto que a gente já debateu aqui, por exemplo. Já deu, né? A guerra que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia e tudo mais, um dos motivos dela não precisava nem acontecer, porque tipo assim, não deveria ter OTAN. Né? OTAN era uma coisa que não deveria existir mais. A partir do momento que tu acabou a União Soviética, que tu acabou os regimes totalitários lá do leste europeu, se dissolveu a Convenção de Varsóvia lá, não tem por que ter OTAN, entendeu? Porque tu tem um inimigo potencial, esse inimigo potencial se desfez e entrou outra coisa no lugar. Aí tu faz de conta, beleza, ganhamos, o inimigo se desfez. Mas tu continua indo para cima daquele país que não é mais o teu inimigo, né? Então, a existência da OTAN também é um troço errado, equivocado, né? Então, tem certas coisas que tem sim se reformular no cenário internacional. Tem que reconfigurar, tá? Tem que reconfigurar. E vamos lá. Boa parte do golpe de 2016 no Brasil, ele está relacionado com isso. Ele está relacionado com essas mudanças que estavam apresentando
no cenário mundial. Brasil deixando de ser subalterno na América Latina, sendo uma liderança na América Latina. Brasil assumindo um determinado um papel mais destacado nas relações internacionais mundialmente. O surgimento do BRICS, né? O surgimento do BRICS, o fortalecimento desse BRICS, né? Como é que a gente quebra isso? Pode ser com bomba, pode ser com uma invasão ao país e bombardeando, né? Mas como é que nós vamos bombardear um país camarada, legal, que nem o Brasil, que não faz mal pra ninguém, que é pacífico pra caramba, samba, futebol e caipirinha? Não dá pra bombardear o Brasil, né? Não tem nenhum mal lá no Brasil pra gente bombardear o Brasil. Então se dá um golpe, né? Se orquestra um golpe todo e tudo mais, e tu vai enfraquecendo. Agora, o golpe mortal, já que não dá para atingir a China, o golpe mortal no BRICS agora é essa guerra da Ucrânia aí contra a Rússia e tudo mais. Claro, eu não estou dizendo que o Putin é bonzinho, que a Rússia está certa, entendeu? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vai se criando oportunidades, vai se contucando a onça com a vara curta, vai se dando oportunidades, vai se criando determinados cenários que podem se tornarem cenários vantajosos e desarticular as parcerias, desarticular tudo. Então, é uma resistência a esse pensamento de que o mundo tem que ser, o mundo não pode ser o mesmo mundo de 1945. Evoluiu e outros protagonistas, outros atores têm que ganhar importância. O problema é que a gente sabe que mas quem são os 5 aí do os Conselho mesmos de Segurança? sempre. E são meio os mesmos citados nos dois lados também. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. A China e a Rússia também são as outras letras do BRICS. E a China e a Rússia é que também tem a questão. Tem uma questão de um combate de poder entre essa sigla também, dentro dessa sigla também e dentro desses 5 membros. Que se existisse um balanço de poder, talvez a gente não tivesse todas essas escaladas que a gente tem desde a Guerra da Coreia até a invasão da Ucrânia. Mas acho que talvez a gente está indo mais além do escopo desse podcast nesse episódio de hoje. Perdeu, mané, numa mola. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Colega Ivo, o que mais que a gente tem para essa semana? Essa semana é muito doida, né? Brasil não para de se perder. Eu falei assim, Brasil tem que ter limites. Eu quase que falei assim, mas Lula, o Brasil não tem limites, Lula. Eu queria estar falando lá. Aí fiz aquelas perguntinhas, falaram da Copa. A Copa que eu já disse que eu caguei pra Copa. Vai lá escutar o episódio. Vão lá escutar o episódio de 1º de janeiro de 2022. Vocês vão ver que eu falei que eu caguei para essa Copa. Shakira recusou o convite para participar da abertura da Copa. Nossa ouvinte aí, aquela outra Dua Lipa também. Nossa, aí você quebra meu coração. Dua Lipa também? Recusou. Tá vendo? Primeiro a Dua Lipa, depois a Shakira. Agora, palmas para a Holanda. A Holanda fez uma reunião lá no Catar com os trabalhadores imigrantes, né? Aliás, trabalhador imigrante é quase uma redundância lá no Catar, né? Só 10% da população nasceu lá. O resto, 90%. Só é local, quem não trabalha é dono, 90% da população do Catar não é do Catar. Veio de outros países. Mas, enfim, a seleção da Holanda reuniu os trabalhadores, evidentemente não todos, né? Mas sei lá, não sei se via uma associação. Os que sobreviveram? Os que sobreviveram. Reuniram os caras lá, fizeram tipo um coquetel, um negócio, um bate-papo com os caras, conversaram. Depois foram para o campo e fizeram uma troca de passes. Evidentemente não fizeram uma partida tipo de futebol, mas fizeram um bate-bola com os caras. Porque também ninguém quer jogar contra a seleção da Holanda pra valer, né? Os caras são trabalhadores. Eu tô brincando, os caras... Ninguém queria tomar um carrinho, quebrar uma canela. Fizeram um bate-bola lá, os caras ficaram super felizes com isso e tudo mais. E aí a seleção da Holanda disse assim,
nós vamos leiloar as camisas dos jogadores da Copa e toda a grana arrecadada com esse leilão vai ser distribuída para esses caras. Vai ser Que revertido. são as camisas mais fortes de todas sempre. Eu sempre falei que eles têm uma camiseta estilizada para cada jogo. Então, é isso aí. Eles vão arrecadar grana. E aí o jogador da Holanda falou assim, ó. Nós não somos alienados. Nós não estamos por fora do que acontece, das notícias e do que aconteceu aqui, da exploração do trabalho e tudo mais, com essas pessoas. Então nós vamos reverter uma grana para eles aí. Tá. Palmas para a Holanda. Muito bem, alguns milionários aí mostrando um pouquinho de coração. Mas a questão é que levantaram uma pergunta nessa coletiva de imprensa do presidente em turismo sobre... Perguntaram para o presidente e para o primeiro-ministro de Portugal se eles iam comparecer na Copa. Essas coisas que já tá, né? A Copa aí já tá aí, pessoal. O Mané, não amola, vai ter Copa e foda. Vai ter. Não tem como. Parem de reclamar, né? É questão de Que, vocês vão lá, não estão apoiando o regime, não sei o quê. Na verdade, eles estão apoiando a FIFA, né? Que já é um regime de máfia. Então, a questão não é tanto essa. Mas eu achei interessante uma pergunta que fizeram e não foi respondida. Perguntaram assim... Lula, já que você está viajando tanto representando o Brasil, você vai estar assistindo o jogo da Copa ali no Catar também? E aí, o Lula não respondeu. Foi a resposta do presidente e do primeiro-ministro. E biriri barará, o Lula foi pro lado do futebol. O Lula também, né, tá velhinho, né? Porque o Lula perdeu uma chance de falar uma coisa assim, que ele falou que tava esperançoso que a seleção ia ganhar. Ele falou um monte de... Ele podia ter falado uma coisa bem simples. A última vez que eu fui eleito presidente foi quando o Brasil ganhou. E ele não falou isso. Falou um monte de outras coisas. Ele esqueceu que quando a última vez que o Brasil foi campeão, foi quando depois ele foi eleito. Então aí, ó, pode ser que dê pro Brasil de novo. Mas embora eu não esteja torcendo pro Brasil do pessoal do Neymar da seleção canarinho, né? Eu não tô torcendo pro Brasil, eu não torço pro Brasil. Mas ele esqueceu de falar isso, ele não comentou isso, mas tudo bem. A questão é a seguinte, colega Ivo, será que a gente vai ter um presidente na ativa para pegar aquele jatinho privado e representar o Brasil na Copa do Mundo? Vai quem? Não, acho que não vai ninguém, né? Não vai ninguém? Não, porque o Alckmin... Não vai o Alckmin? O Alckmin tem que trabalhar. O Alckmin tá trabalhando, tá muito ocupado. O Lula vai voltar de lá, né? Onde é que é? É no Egito, né? Já tá em Portugal. Pertinho, né? Ele estava em Portugal ontem. Vai pegar Pô, é bem pertinho, é só pegar um camelo. O cara pode ir de camelo, não precisa nem de avião. Do Egito pro Catar, o cara vai de camelo. Não, porra, ele tá em Portugal, cara. É verdade, tá. Está agendando com o presidente. Então já tá longe do Catar. Se ele estivesse no Egito, ele podia ir de camelo pro Catar. Mas não vai. Deixa eu dizer duas boas da Copa. Boa da Copa. Pra ti que toma cerveja, tá tomando tua cervejinha aí. Essa semana o cara me mandou é boa não, é ruim pra quem gosta de cerveja. Nem sei o que era um post. Uma informação. O cara me mandou uma informação que a cerveja... Porque tu sabe que é o seguinte, não pode álcool lá no Catar, né? Então, em alguns hotéis, né? Porque o dinheiro manda na religião, dinheiro manda na política, sabe? Não pode. A religião proíbe. Bebida alcoólica. A lei do país, que é uma lei teocrática, proíbe. Então não pode. Mas no hotel de luxo, que é caro, aí pode. Mas em alguns lugares que a FIFA comprou lá para ser território lá da FIFA, aí pode. 4 chopinhos só. Tá, mas olha só. Era... E no estádio? 73, aqui ó, R$73 um copo de 500 ml, nego. Mais que 4 não dá. Pensa em cerveja cara pra... Tá bom, já tava esse impacto aí. E ainda era cerveja... Vai pagar 73 conto pra tomar um copinho de cerveja. A Budweiser. Aí agora é o seguinte... A Bud. Ontem... 73 Gued. Ontem, os caras falaram assim, ó,
Acabou. Não tem cerveja. Tá proibido. Cortaram, velho. Perdeu, mané. Pagou passagem pro Catar, pagou hotel caro pro Catar, vai gastar para alimentar lá no Catar, vai gerar imposto pro Catar, mas não vai poder tomar cerveja. Agora já veio, se fudeu. Pegou os 720 Guedes e pensou assim: Aqui eu vou comprar 10 cerveja. não tem cerveja Não no vai comer Catar, no estádio. Que legal. Por isso que eu digo, ó, cada vez mais eu tô contente da minha decisão. Ô, Copa, essa vai ser a pior, essa Copa. Eu não vou torcer nem pra minha seleção, né, cara? Então. Ela vai ser mais ridícula ela vai ser mais ridícula que as Olimpíadas de Tóquio 2020, que foram 2021. Porque ali até tinha um propósito e tiveram que cancelar por causa da pandemia. Agora, essa Copa, ela é malignamente feita para mostrar que não interessa a democracia, não interessa direitos humanos, o que interessa é o capitalismo e o dinheiro é o que manda. E eu quero que essa Copa seja uma bosta. Eu vou ficar até o final da minha vida falando que essa foi a pior Copa. Ela consegue ser pior do que aquela Copa nojenta na Argentina no meio da ditadura militar. Roubado. Essa vai ganhar como a Copa mais nojenta que existe. E ela é bem igual o outro cara que tava falando recém. Pensei que tinha falado do Elon Musk, o cara que tá acabando com o Twitter. Todo mundo devia sair do Twitter, né? O negócio dele quebrar. Comprei! Ah, ninguém quer. Vai te fuder. Tomando teu seu c. Mas é isso aí. Ele não vai ouvir. Não é questão não, mas é que... Sem processar, não vou pagar. Ele não vai te processar. Ele vai te bloquear tua conta no Twitter. Tu nem tem. Eu nem tenho. Tu nem usa as contas que tu tem. Ô, colega, tu nem usa tua conta do Instagram. Nem do Instagram. E agora tem a Hora do Saldanha está no Instagram, sabia? Eu não tenho. Eu desinstalei do meu celular. Hã? A Hora do Saldanha está no Instagram. Ah, que legal. Eu tenho Instagram, mas eu desinstalei do meu negócio, velho. Ah, não, é muita mão de obra isso aí. Viver com rede social tem que trabalhar, velho. Já o WhatsApp já é um inferno que distrai o cara do trabalho. O cara já perde tempo do trabalho. Vou ter Instagram, vou ter Twitter, vou ter o cara. Ah, chega. As redes sociais vão acabar com a humanidade. Tá? O fim do ser humano, da raça humana, é a internet. São as redes sociais e inteligência artificial. O Exterminador do Futuro lá do Arnold Schwarzenegger não estava errado. O cara foi profético ao fazer aquele filme. Então. Não vai ter uma guerra. Acho que não vai ter uma guerra assim de tirinho, de robô dando tiro na gente. Não precisa o robô dar tiro na gente. Nós é que somos burro. Aliás, nós não, né? Os americanos que acham que resolve tudo no tiro. Qualquer coisa que resolve no tiro. Então eles acham que o robô, para nos dominar, tem que nos dar tiro. E a gente, para resistir, tem que dar mais tiro no robô. Entendeu? Mas não é isso. Não precisa dar tiro. Os caras vão ir de outra forma. Basta metade da população ficou insatisfeita, não trabalhar e ficar bloqueando as rodovias. Cantar hino nacional para pneu. E o mercado financeiro, colega aí? Tem algum recado pro mercado? O mercado financeiro que vai tomar no olho do dele, tá? Porque, olha só, tinha uma merda de um... Não vou falar. Nós tivemos um problema muito sério nos últimos 4 anos, com um monte de monstruosidades sendo proferidas, com um monte de merda sendo dita, com um monte de cagada sendo feita, com não governo, com desgoverno e tudo mais, e o mercado... não sei, tava ali. Aí o outro governo nem assumiu e disse assim, ó, nós temos que garantir isso aí, se quebrar o teto de gás. O teto de gás! O teto de gás! Ninguém pensou no teto de lucro, né? Ninguém fala em teto de lucro. Ninguém fala, tipo assim, olha só, tem gente passando fome, e para que essas pessoas não passem fome, nós vamos ter que tirar de algum lugar. De quem ganha dinheiro para sem fazer nenhuma, que tem mais dinheiro para 10 gerações, entendeu? Que tu nunca vai gastar essa merda desse dinheiro, vamos ajudar o outro a não morrer de fome. Não, ninguém fala em teto de ganho.
Só em teto de gasto do poder público. Não, poder público, poder público. Tá, mas vem cá. E tu que tá ganhando pra caralho, meu nego, dá uma ajudinha aqui, ó. Contribui aqui para deixar as outras pessoas não passar fome. Ninguém fala isso. Aí o mercado, que a bolsa de valores, a bolsa que se da especulação, caralho. Ai, mas o mercado... Porra, mas os caras não aguentaram. Peraí. 4 anos. Vamos fazer assim, vamos resumir, porque tem uma pandemia no meio e fica meio confuso. Esses últimos 4 anos, acho que contaram por uns 10 quase. E parece que voaram em 3 semanas, 3 meses. Não, em fevereiro de 2019 eu já tava no outubro de 2022, então é uma merda. Mas e tu pensa que desde que a gente começou isso em abril de 2020, a gente já tá com 122 episódios? Porra. Isso que faltou uns dias, umas semanas aí que alguém falhou, né? Esses 4 anos, Mas vamos, peraí. Quebraram totalmente a lógica de espaço-tempo. Sim. Tá? Aqui a gente começou a acreditar no multiverso. É física quântica, eu não sei o que é, porque eu não sou especialista, mas é um negócio que é do outro mundo. Porque é bem isso. Em fevereiro de 2019, eu estou em outubro de 2022. Mas ao mesmo tempo que nem tu disse. Parece que foi 10 anos, mas ao mesmo tempo parece que foi 3 meses. Sabe? Porque eu não estou vivendo esses 4 anos, eu estou vivendo o tempo futuro. O tempo inteiro eu estou em 2022. Eu me perdi em 2020. Achando que eu estou em 2022. Aí chegou em 2022, parece que durou 10 anos. Sabe? Então, a relação espaço-tempo nesses 4 anos é um negócio que a gente não consegue entender. É um negócio muito metafísico, física quântica, sei lá o quê, cara. Porque é a própria minhoca do espaço, né? Aquele negócio que diz... como é que diz? Não é minhoca. Wormhole. Aquele negócio que tu consegue viajar de um lado para o outro do universo. Buraco de minhoca. Buraco de minhoca. É mais ou menos isso. Que a gente não consegue entender o que é, mas é o que a gente... Só que a minhoca se comendo no meio. É uma putaria do caralho. Aí por isso que vê o filme do Homem-Aranha é multiverso. Mais ou menos. Acho que até faz sentido. Aí veio o filme lá do... Ele viaja por dimensões paralelas. Eu consigo me ver nesse cenário. É mais ou menos, cara. Porra. Mas no último ano não. Teve aí, bem recém, a chamada da PEC Kamikaze, que os caras fizeram de todo para garantir um auxílio até dezembro. E a coisa mais perversa desse auxílio louco, que era um auxílio que deveria ser um crime eleitoral, o auxílio é necessário. O uso desse auxílio num ano de campanha, ele é criminoso, tá? O benefício dele, isso não se discute. Igual, o mercado ninguém tremeu, ninguém ficou preocupado. Pelo contrário, o que os caras fizeram? Consignaram esse auxílio para fazer empréstimo. Mercado, filho de uma... Opa! Aí eu te digo, olha só. Porque isso aí vai dar um rombo, 180 bilhões. Os caras já deram um rombo de 400 bilhões e o mercado tava... Pois é, né? Pois é. Não tava ardendo a hemorroida do mercado? Para usar o termo que o em exercício gostava de usar, hemorroida. A hemorroida do mercado não se coçou com 400 bilhões de déficit, de quebra. Pode ser que vá dar 180. Não deu ainda, caralho. Deixa dar, então, pra te ficar nervosinho. Mercado, filho da... Opa! Olha, nada contra o Mercado Santa Rita, aqui na rua do lado. É um mercado muito bom. Nem o mercado do esquilinho lá, né? Que um dia vai nos patrocinar. O mercado do esquilo. A gente tá falando do mercado financeiro. Esse outro... Esse pessoal de São Paulo. Esse pessoal de São Paulo, lá, os Faria Limer. É a combinação das duas coisas. É essa perversidade e são
seguramente as mesmas pessoas que estão apoiando, se abusando de da fraqueza e da insatisfação de outras pessoas, da emoção e Das pessoas que tomaram cloroquina sem necessidade. Não, das pessoas que não estão satisfeitas com o resultado. São pessoas que estão sendo usadas, estão sendo financiadas, alimentadas, entendeu? Há muito, assim, o básico e banheiro químico unissex para todo mundo, né? Já estão usando. Que delícia! Que delícia! Mas são os mesmos, cara, são os mesmos que empatam, que estão fazendo essa bagunça no mercado financeiro. E a segunda, no âmbito geral, é a lambança. É a lambança de não ter um plano de quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Que já estava sendo avisado, foi avisado, alguém falou, alguém tinha um plano, alguém até escreveu um livro sobre isso e vamos chegar lá, a gente resolve. E agora tá se vendo. Quem quer a resposta, tá pulando fora. E quem quer sacanear, tá sacaneando. Porque essa sacanagem, da mesmo cara que tá ali bancando um churrasco na beira de uma estrada para parar uma rodovia, é o mesmo que tá fazendo esse terrorismo financeiro. Pode ter certeza. Mas no meio tem uma dúvida, né? Que precisa ser sanada e mas também tem um ministro da Economia que deve estar lá só no seu terminal do Bloomberg, né? Colega Ivo, a gente tá muito, como é que dizer assim, ácido esse fim de semana. Vamos terminar por aqui? Vamos. Quer mandar um recado? Eu quero mandar um recado. Além de siga nosso canal no YouTube. Siga nosso canal no YouTube. Não, sem recado hoje. Pessoal, se cuidem. Sigam. Ela tá voltando. Tome a vacina. Se você não tomou a vacina até agora, essa é a chance. Aproveite. Ela tá voltando. Ela tá voltando. Tem outras. O vírus sempre segue evoluindo. Então, se cuidem, se protejam. Tá quase lá. Estamos chegando. Abraço, colega Ivo. Um abraço. Um abraço. E a Catalina, nada dela, né? Nada da Catalina. Oh. Puta merda, acho que morreu. Então tá. Os cachorros latiram, ó. Opa! Pam, pam, pam!